Estamos de volta aqui contando essa aventura sobre duas rodas com as arquitetas Cristina Langer e Karen Haas. Gurias, vamos seguir nosso roteiro então. Depois de Cafayate, isso? Cafayate, a gente foi então para o Teatro Garganta del Diablo, né? E agora então a gente estaria indo para Salta nesse momento, né? Que também é um grande centro, é um pouco menor, né? Que Tucumã, mas que também tem, né, vamos dizer assim, um centro histórico muito preservado, muito bem iluminado, né, à noite, que foi assim aqueles momentos que a gente pode realmente visitar a cidade, né? E, enfim, uma rua, agora eu não lembro o nome da rua, mas enfim, é uma rua que leva àquele convento, né, que tem no final, que é um dos mais antigos aqui da América do Sul. 1200 alguma coisa? Não, 1500 e alguma coisa. Assim, então, também, né, um centro com malha, né, em grelha, em cidades, vamos dizer assim, que normalmente as pessoas não costumam ir, né, como destino turístico. Saindo de Salta, a gente foi, iniciamos então a subida na cordilheira, né? A gente passou por algumas pequenas cidades indígenas, né, de arquitetura e cultura indígena, que foi Tilcara, Purmamarca, que é na ida para o deserto mesmo, né? Para cruzar para o Chile. E lindas, cidades maravilhosas, com uma arquitetura oposta ao que a gente viu em Tucumã e Salta, que é uma cidade bem urbana. São cidades assim de cultura indígena, muito uso do adobe, né? Da madeira, da palha. São cidades muito secas, porque está muito próximo do deserto, assim, quase não chove. Tem um sistema de cobertura muito interessante que a gente viu, é quase uma laje impermeabilizada, né? Uma cobertura plana, assim, mas que tu vê que tem várias camadas ali, que inclusive palha, pedra. Isso é uma curiosidade. Vocês viram algum material assim inovador na... A gente viu muito o uso do adobe, né? O uso do sal, que é uma coisa que a gente não está acostumada. Eles fazem tijolos de sal, porque a gente cruzou por algumas salinas, né? Eles usam muito o sal como mas alvenaria. Ali, ainda em Tilcara, Cris, olhando para dentro das igrejas, principalmente, que a gente percebeu, né, o forro das igrejas com madeira de cactos. De cactos, é uma coisa que a gente não tem. Que realmente foi uma surpresa, a gente jamais imaginaria que cacto seria usado na arquitetura. A gente nem sabia que o cactus tinha essa força de madeira, né? Exato. A gente viu porta, a gente viu portão, muita coisa com cactus. Então eles usam aquilo que existe ali no local, uma arquitetura bem vernacular. Bem sustentável, Até porque hoje, claro, são centros ligados por estradas boas até, né? Mas imagina antigamente, né? E essas arquiteturas de igreja e tudo são muito antigas lá, né? E muito conservadas? Elas estão conservadas, tá? Eu diria que sim, já foram reformadas, né? E tudo mais, né? Mas muito bem conservadas. E saindo dessas cidades, a gente cruzou a cordilheira, né? São 300 quilômetros numa altitude... Quantos? Olha, a gente chegou a 4.870 metros de altitude. Muito alto, então, muito frio. E existe da parte da gente, assim, toda uma preocupação com essa travessia, né? Então a gente se preparou, né, antes de chegar a esse ponto mais alto, porque realmente lá em cima falta o ar, né? Se tu caminha muito rápido, tu pode desmaiar. Tem toda uma preparação, assim, não pode comer demais, tem que tomar bastante água, né? E no momento que a gente atravessa ali a aduana, que ali tem uma tríplice fronteira, né? Tem a fronteira da Argentina com o Chile e também com a Bolívia, né? Que é o Passo de Jama ali, né? Que chama. Então, é um ponto interessante da geografia, né? Bem lá num ponto super alto. Em seguida, a gente vai passar pelos vulcões, né? Um pouco antes de São Pedro de Atacama. A gente ali ainda está numa parte alta e visualiza lá embaixo, São né? Pedro. São Pedro de Atacama, então, a gente sai de 4.000 e poucos metros. Para chegar a uns 2.400, mais ou menos, que é onde... Em 30 minutos, eu acho, né? Uma descida. Uma reta, assim, imensa. Daí tu sai dos vulcões, do frio, e tu chega a 30 e poucos graus lá embaixo. Que diferença. Quase morrendo de calor. É uma diferença de clima, de temperatura, de paisagem, de tudo, é incrível. E essa diferença também de arquitetura que vocês viram, tem muita arquitetura colonial, muita arquitetura espanhola? Em São Pedro em tem São um misto, Pedro, né? sim, porque São Pedro,
também foi uma surpresa, assim, a gente chegando, eu não conhecia muito sobre São Pedro, né? Então parece assim que tu tá chegando numa periferia, até tu te dar conta que aquilo é a arquitetura vernacular deles e que a arquitetura ela funciona para dentro e não para fora, justamente por causa do clima, né? Então quando tu entra naquelas casinhas que parecem feitas todas de barro e são, né, tijolo adobe, daqui a pouco se abre um pátio. Mas não tem a preocupação que né? nós temos da fachada, do fachadismo. Exato, né? é muito tudo fechado, voltado para o jardim interno. voltado para dentro. Então isso foi muito interessante, né? Essa descoberta. E as praças, né? A praça central ali também com os prédios de governo, que aí sim com essa característica bem espanhola. A igreja de São Pedro é uma das mais antigas também, do né? Chile, não. Do Chile. E também toda feita de adobe com o forro, com né? madeira de cactos também, os portões de cactos. A cor, eles usam muito o barro deles, então tudo fica com aqueles tons terras, assim, muito legal. E é interessante porque a gente ia em alguns restaurantes, tu não dava nada pelo restaurante, porque não tinha essa coisa de fachadismo, né? Daí tu entrava, era quase um luxo rústico. É muito bonito e muito jardim interno. E essas ruas, então, como que elas eram? Porque eu fico imaginando se as fachadas são meio cegas, né, voltadas para dentro. Pareciam ruas de faroeste. Pois é. É um faroeste. É um faroeste. E é engraçado que como o clima é quente durante o dia, as pessoas somem. E quando começa a anoitecer, muita gente na rua. Muita gente na rua e gente do mundo inteiro. E assim, suíços, austríacos, tudo, franceses, o pessoal espanhóis. que curte esse tipo de turismo mais de aventura, né? Porque lá tu compra os passeios, né? Que tu vai de van, vai em grupos, né? Com guia, tudo. E a gente fez alguns desses passeios, né, Cris? A gente chegou e em seguida a Cris e o Elvio providenciaram, né? Que eles são os guias. Os organizadores da turma. E a gente acabou indo, então, no Vale de la Luna, que também é um grande parque que tem lá com várias formações rochosas. A gente caminha por dentro de grutas. Que é a parte do deserto mesmo. Deserto, dunas imensas. A gente viu um pôr de sol ali maravilhoso. Nas dunas. E depois a gente fez o outro passeio, que é dos geysers del Tátil, né? Que ali também a gente sobe a 4.000 e tantos metros de altitude. Uma hora de distância de São Pedro. De São Pedro, então sai de 2.400 para 4.000 e tanto, né? Que também o meu marido passou mal, né? Passou mal, assim, maneira de dizer, né? Mas se sentiu um pouco enjoado justamente por causa dessa diferença brusca, né? E chega lá em cima, é um campo de geysers, né? É uma parte ali da cordilheira que ainda está em formação, vamos dizer assim, né? Então tem uns vulcõezinhos pequenininhos que num determinado horário, bem cedo que a gente tem que sair. 4 e pouco da manhã a gente vai para lá. E tem que chegar quando o dia está amanhecendo para tu ver as formações, né? Até para ver o efeito. Sai aquele assim, vapor, menos 2 graus, né? Que a gente, sim, menos 2 graus. Muito frio. Então, tu, de novo, sai de São Pedro muito quente. Em 1 hora, tu tá em menos 2 graus. E, gurias, e essas ruas, qual é o tratamento que eles dão para elas, para ter essa atratividade, digamos, à noite? Tem alguma questão de iluminação interessante? Olha, parece que a gente está há muitos anos atrás, né? Assim, no século passado, são luzes amareladas, né? Quase candelários, né? Candelabros. A rua, ela não tem muito tratamento, não tem nem calçada. É a rua e termina no limite do prédio. A fachada acaba no limite e não tem então, proteção nenhuma para chuva, nada, não tem um beirado, não tem nada. Até porque, né, a gente sempre fica preocupado com os telhados espumosos. Bem de arquiteto. Bem de arquiteto. Só que o problema é que não chove tanto assim, né? Muito raro até. É muito raro. E eu fiquei curiosa também para saber os hotéis, como é que é a escolha desses hotéis? Também é pela arquitetura? Porque às vezes o hotel vale só pela arquitetura, já vale pela arquitetura, né? Alguns a gente até escolhe pela arquitetura e alguns a gente escolhe hotéis que recebem motociclistas, porque nem todo hotel tem lugar para guardar uma moto, eles não estão acostumados.
tem muitos hotéis que recebem grupos de motociclistas, então isso guia a escolha dos hotéis, muito mais do que pela arquitetura. Ou pela proximidade de alguns pontos importantes da cidade, para ficar fácil e também para a gente não ter que andar tanto de moto, porque afinal, tu faz 800 quilômetros num dia, tudo que tu não quer ver, depois é uma moto, né? A gente quer caminhar bastante. Claro, e aproveitar o lugar. Né? Agora, assim, falando especificamente de São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama não tem muitos hotéis. E, assim, era alta temporada, né? Tava cheia a cidade. Então, a gente ficou numa posada muito simples e muito cara. Porque aí é a lei, né? Da oferta e da procura. Da oferta e da procura. Os hotéis realmente são muito caros, muito caros. E na volta nós ficamos numa bem bacana, né? Que aí sim é um hotel, né? Que muitos motociclistas especializado para receber grupos de motociclistas. E que tem todo um paisagismo, é muito bacana ali. Legal. E gurias, vocês já têm alguma outra viagem marcada? Sim, a gente é sempre assim, sempre termina uma viagem, um mês depois a gente já está organizando a próxima. Que bacana. E a gente já está montando, já fizemos várias reuniões com o grupo e a gente vai agora para o lado oposto, vamos para o sul, para o fim do mundo, a cidade do fim do mundo, que é Ushuaia. Então, vamos fazer 11 mil quilômetros ida e volta. 11 mil quilômetros ida e até Ushuaia. Quantos casais? São 5 casais. 5 casais dessa vez. Vamos em 4 motos e um carro. Um carro de apoio. Os casais de carro de apoio. Que legal. E isso é uma viagem que vocês abrem para outras pessoas? Ou é mais para um grupo fechado? Na verdade, a gente já tem um grupo, né? Que a gente até brinca que é os grisalhos do asfalto e suas loiras. Mas, assim, a gente está sempre aberto. Se tiver pessoas interessadas e que entrem no nosso ritmo, porque tem todo um ritmo, um preparo, né? Para aguentar. É uma viagem extremamente puxada, né? Mas estamos sempre abertos. Pessoas que gostam de moto, elas já estão acostumadas e já sabem qual é o ritmo. Quem gostar de poeira, quem gostar de calor, de frio, tem aí uma aventura. De chuva. Assim, e de se divertir bastante. E também de desapego, né? Porque fazer uma mala para uma moto, né? Não tem é bem que ter assim, bastante desapego. Exatamente. Gurias, que legal. Eu fiquei bem entusiasmada com esse roteiro que vocês fizeram, achei fantástico. Não digo que eu vou fazer de moto. Mas, de carro de apoio. Mas adorei ouvir as experiências de vocês. Queria agradecer pela presença, por compartilhar com a gente. Nós que agradecemos. Obrigada. Imagina. E muito obrigada a vocês pela audiência. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!